Há pelo menos uma década que os bancos centrais nos Estados Unidos e na Europa injetam liquidez no mercado e mantêm taxas de juros baixas, facilitando o acesso a crédito. De bazuca em bazuca, o estoque de dívida pública aumenta e a única garantia dada pelos Estados a quem empresta dinheiro é a possibilidade de ir ainda mais fundo no assalto ao bolso dos contribuintes. Mas a combinação de injeções monetárias com baixas taxas de juro distorce o bom funcionamento da economia porque alteram os preços relativos entre bens de capital e de consumo. Dá sinais errados aos empresários, gerando ineficiências na alocação de recursos que resultam em estruturas produtivas desajustadas àquilo que o mercado procura. Com este artifício de crédito barato e liquidez, muitas empresas conseguem aguentar projetos de baixa rentabilidade, reduzindo a sua produção. Geram-se as chamadas empresas zombie e a economia acumula sobrecapacidade instalada de produção. Em Portugal, fala-se muito da reindustrialização do país, mas esquecemos-nos de que a taxa de utilização da capacidade produtiva na indústria era de 70% no primeiro trimestre de 2020. Ou seja, tínhamos 30% de excesso de capacidade produtiva. O problema é que, quando estas empresas zombie competem com as empresas saudáveis por recursos escassos, como matérias-primas, energia ou bens de capital de difícil conversão, os preços destes recursos sobem. Por exemplo, em Portugal, apesar do setor da construção e promoção imobiliária ter, segundo o INE, um excedente de capacidade produtiva entre 25% e 30%, os salários da mão de obra ou o preço dos materiais subiram muitíssimo, repassando os promotores este custo acrescido para o preço final na venda das casas. A inflação já está aí. É ainda uma inflação oculta, pois o índice de preços oficial é calculado com base num cabaz de bens específico e teórico, mas o nível de inflação que as pessoas comuns registram no seu cotidiano é visível, por exemplo, nos preços dos alimentos frescos, arrendamentos ou eletricidade. Ora, este aumento do custo de vida já era uma realidade nos anos anteriores à crise Covid, pelo que a crise provocada pelos governos com o fecho de atividades a pretexto deste vírus respiratório não nos deve criar um efeito de miopia sobre o que analistas mais atentos identificam como a presença antes de 2020 de fortes pressões inflacionistas e de risco de bolhas económicas. E não nos enganemos, a inflação é o imposto dos pobres. Adotar uma estratégia de recuperação económica baseada no constante refinanciamento de dívidas, no crédito fácil e na distribuição de dinheiro através de bazucas é adiar e agigantar uma depressão futura que será necessária e, quiçá, inevitável para o ajustamento económico do tecido produtivo à procura real. Por um lado, os mais de 120 mil milhões de euros que Portugal recebeu da União Europeia nos últimos 35 anos não nos livraram da estagnação económica em que já estávamos imersos antes da Covid. E por outro lado, a dívida pública nacional e europeia há de ter de ser paga. Quem empresta esse dinheiro fica cada vez mais com um risco apercebido acrescido de insolvência soberana. Para fazer face a esta deterioração qualitativa do risco de crédito dos países, os governos sentirão necessidade de aumentar ainda mais os impostos sobre os contribuintes para dar garantias adicionais aos nossos credores. Este filme já foi visto e o argumento da história não é especialmente entusiasmante.